Alright, here we go. Será que a próxima crise internacional virá mesmo com moratórias nas dívidas de governos que acabaram surpreendidos pela alta dos juros nos Estados Unidos? E essa história de desigualdade ambiental? Será que já dá para falar de evidências concretas de que as populações pobres sofrem a maior parte dos impactos das mudanças climáticas? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente resume os conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquela dica de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos, o pessoal da saúde, o pessoal das finanças, talvez ESG. Bora começar? Vamos embora! Nessa semana, o mercado financeiro internacional repercutiu dois grandes movimentos em temáticas que já vinham marcando a leitura de cenários para o final de 2022. Estamos falando da escalada das tensões Rússia-Ocidente e, claro, mais uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas o podcast Forward Guidance trouxe, nessa última edição, uma reflexão sobre o que seria um efeito colateral desse tumultuado ambiente pós-pandemia e de redesenho da globalização. Estamos falando de uma provável crise no mercado de dívidas soberanas de diversos países. Depois de anos colocando muito dinheiro em circulação, e ainda mais nos piores momentos da pandemia, o Fed, o Banco Central Americano, ele tem conduzido a mais rápida elevação de juros da sua história, o que acaba por drenar recursos financeiros do mundo todo. O diabo é que esse mesmo Fed errou sistematicamente suas previsões sobre o recuo da inflação nos Estados Unidos, que, por sinal, insiste em não dar as caras. E daí teria acabado sem alternativa, a não ser elevar os juros de forma rápida e bastante intensa, algo verdadeiramente inimaginável até um ano atrás. Com a maré secando tão rápido, mesmo os países como Austrália, Canadá, mas principalmente Argentina, Turquia e vários outros emergentes, eles tendem a ver suas moedas se desvalorizarem frente ao dólar e, com isso, suas dívidas internacionais se tornarem impagáveis, pelo menos no curto prazo. Aqui no Brasil, a gente até se vê relativamente protegido por termos um certo equilíbrio entre dívida e ativos cotados em dólares. Mas claro, se a moeda americana for mesmo a, digamos, 5,60, 5,70, bom, a nossa batalha contra a inflação aqui vai estar longe do fim. E tome juros ainda mais altos por aqui também. O podcast Intelligence Squared recebeu nessa semana uma ativista ambiental chamada Lia Thomas. Ela é autora de livros influentes sobre um tema que deve chamar mais e mais atenção ao longo dos próximos anos. É a chamada desigualdade ambiental. Parece bastante óbvio hoje que, no mundo todo, as minorias, as populações vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico, elas ocupam áreas mais degradadas, mais sujeitas a inundações, elas também têm mais contato com substâncias tóxicas, contraem doenças como malária, tuberculose, febre amarela, até pólio. Enfim, nenhuma novidade até aí, infelizmente. Mas a pergunta é, a intensidade e a maior frequência de fenômenos climáticos extremos tenderiam a nos igualar e nos revelar, digamos, no mesmo barco? Ou, por outro lado, as desigualdades de toda sorte ficariam ainda mais acentuadas, com os fenômenos que apenas começamos a vislumbrar? Essa pergunta é menos trivial do que pode parecer, tá? Só para dar um exemplo, os incêndios florestais na Califórnia, que é uma das áreas mais prósperas do mundo, ou a seca histórica na Europa Ocidental, eles acabaram impactando vidas e destruindo propriedades de famílias muito ricas, Mas o fato é que, se deixarmos de lado a questão mais evidente sobre quem contribuiu mais para chegarmos a essa situação, as estatísticas levantadas pela pesquisadora falam muito mais sobre o grau de injustiça socioambiental remanescente das últimas décadas do que sobre o que está por vir. O episódio, então, fica com esse grande mérito de colocar a questão e nos fazer pensar. Mas um grande desafio de quem trabalha com cenários é ir além desses panoramas futuros possíveis e prever suas consequências com o máximo de detalhes possível. De nossa parte, vamos seguir de olhos bem abertos.
Você acaba de ouvir A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Antes de fecharmos essa 20ª edição, aqui vai mais uma listinha de podcasts que até chamaram nossa atenção, mas que devem interessar a perfis mais específicos do nosso público. Em primeiro lugar, para quem se liga na questão dos desmatamentos na Amazônia e das repercussões internacionais que eles têm, vale conferir o L'Or du Monde, esse podcast francês que te leva a uma viagem ao coração da floresta. Uma segunda dica vai para quem acompanha de perto a cena latino-americana. O podcast Essential News from the LA Times abordou recentemente uma mudança radical na estratégia do presidente mexicano López Obrador no uso do exército para enfrentar o narcotráfico. Por fim, não custa lembrar, a Síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!